Pangim, capital do estado de Goa. Aqui, saias e saris reúnem-se aos domingos para assistir à missa em português na Igreja da Imaculada Conceição. Estima-se que 30% da população goesa seja constituída por católicos, 60% de hindus e 10% de muçulmanos. Nesta encruzilhada de religiões coabitam pacificamente. Estou a mais de 8.000 quilómetros de Portugal, em Goa, na Índia, para conhecer uma das maiores igrejas portuguesas no Oriente, a Sé Catedral de Goa. Hoje é difícil imaginar, por entre a densa vegetação, uma cidade maior que Madrid, tão populosa quanto Lisboa. Foi apelidada de Roma do Oriente, tal era a beleza e magnanimidade dos seus edifícios e a importância que teve no expansionismo evangelizador e comercial português na Índia. Da grandiosa cidade nada subsiste. Desapareceram todas as casas e edifícios civis. Só as imponentes igrejas permanecem. A construção da Sé Catedral começou em 1562, no reinado de Dom Sebastião, e ficou concluída em 1631. O monumental altar-mor é o maior do Oriente. Foi construído em 1630, terminado 4 anos depois, e é composto por 9 painéis de médio relevo. Apesar da capital ter mudado para Pangim no século XIX, a Sé Catedral continua sempre em funcionamento. Agora precisa de obras de recuperação urgentes. Altares de talha, relevos dourados e policromados, pinturas a fresco já estão a ser comprometidas. Hoje a Sé Catedral só tem uma torre. A outra caiu no final do século XIX, mas nem por isso perdem magnanimidade. A impressionante fachada atinge 36 metros de altura. No interior, a abóbada de berço contínuo prolonga-se pelos 76 metros de comprimento da igreja, que se estende até aos 55 metros de largura. A contrastar com estas dimensões e com o purismo clássico das estruturas, a faustosa Capela do Santíssimo Sacramento, várias bonitas capelas e recantos curiosos que vale a pena descobrir. A magnânima Sé Catedral de Goa. Escolher as 7 maravilhas de origem portuguesa é proteger e divulgar um património que é nosso, mas que também é de toda a humanidade. Não são histórias, são factos.
aqui na capital de um dos estados mais recentes do Brasil. O tempo em que os portugueses aqui chegaram, no século XVIII, ainda se chamava Mato Grosso, por ficar às portas da Amazónia. O seu nome atual é Rondônia e a capital, Porto Velho. A minha proposta é conhecermos um pouco desta cidade enquanto esperamos pelo pequeno avião que nos levará para uma das 27 maravilhas de origem portuguesa no mundo. A cerca de 600 km daqui e a 7.733 do Reino, ergue-se imponente o Forte do Príncipe da Beira. Se o Brasil é uma miscigenação do mundo, Rondônia é uma miscigenação do Brasil. Para aqui migraram gentes de todos os estados em busca de trabalho. A principal atividade da cidade são os serviços, enquanto a economia do estado se baseia na pecuária, agricultura, extração de minério e borracha. A Madeira deu nome ao rio que abraça Porto Velho e que sempre foi uma fonte de riqueza. As águas que alimentam o enorme rio Madeira nascem nos Andes, atravessam o Peru, a Bolívia e desaguam aqui no oeste do Brasil. O seu enorme caudal cresce com a confluência de dois rios importantes, o Beni e o Marmoré. Este rio era a única possibilidade da Bolívia, mesmo aqui ao lado, escoar os seus produtos rumo ao Atlântico. Tarefa difícil, porque ao longo do curso deste rio existem 18 quedas d'água que aqui se chamam cachoeiras. Era preciso encontrar uma solução. A solução era construir uma enorme ferrovia com 336 km que ligasse a Bolívia ao Atlântico e permitisse escoar os seus produtos. A construção desta estrada de ferro encontrou muitos obstáculos. Trabalhadores e engenheiros passaram 1 ano e meio dentro da selva amazónica e não conseguiram construir praticamente nada. A maior parte deles morreu de doenças para as quais não tinha nenhuma defesa. Calcula-se que, ao todo, terão morrido mais de 6.000 pessoas. Por isso se diz que cada uma destas solipas, que aqui se chamam dormentes, representam um operário morto. Há quem afirma até, ainda hoje, que de noite se ouvem os apitos das locomotivas que transportam os mortos, naquela que vai ficar para sempre conhecida como a Ferrovia do Diabo. O seu nome é Valderi Castro Rodrigues. Quando se fala em Príncipe da Beira, o que é que te ocorre dizer? Me ocorre dizer assim que de criança brincava, tomava banho no rio, né, próximo da fortaleza, e andava ali pela fortaleza, né, brincava ali, brincadeira de moleque, assim. A ordem chegou de Portugal e em 20 de junho de 1776 foi lançada na margem direita do rio Guaporé a primeira pedra do Forte do Príncipe da Beira, exemplar único da arquitetura militar portuguesa, sob as ordens de Dom Luís de Albuquerque, Melo, Pereira e Cáceres. As obras decorreram entre 1776 e 1783. O objetivo era proteger o ouro, que por aqui existia, combater os indígenas e restabelecer as fronteiras. A definição dos limites do território do Brasil português foi uma tarefa gigantesca, levada a cabo sistematicamente durante todo o século XVIII e que teve como ponto alto o Tratado de Madrid, celebrado exatamente em 1750 entre Portugal e Espanha. No entanto, para que as delimitações fossem corretas, era necessário empreender um levantamento cuidado e rigoroso do território. Tarefa nada fácil, sobretudo nas regiões mais a norte e a oeste, onde nos encontramos, dada a densidade da floresta amazónica, a rede fluvial densa e perigosa e até a animosidade de muitas das tribos indígenas, algumas das quais ainda não tinham contacto nenhum com europeus ou com africanos. O Real Forte tem a forma de um quadrado com 4 baluartes de ângulo. Estava dotada de um fosso envolvente e de uma estrada coberta com parapeitos. O material utilizado na construção do forte foi alvenaria de pedra com revestimento de cantaria. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Já passaram mais de 200 anos sobre a sua construção, mas a velha fortaleza continua de pé como um atestado da sua importância e de um passado de lutas e sacrifícios, importante para Portugal e para a humanidade. Escolher as 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo é divulgar e proteger o património que é nosso.
mas também de toda a humanidade. Não são histórias, são factos.